Olá, povo de Deus, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, segunda semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 7, de 1 a 3, 15, 17, Marcos 3, de 1 a 6. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça e depois rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois, diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Como já dissemos, a carta aos Hebreus é o único livro bíblico que chama Jesus de sacerdote. Porém, nosso autor quer distinguir bem o tipo de sacerdócio de Jesus dos demais sacerdotes do Primeiro Testamento. Por outro lado, como chamar Jesus de sacerdote se ele não pertencia à tribo sacerdotal, à tribo de Levi? Daí que entra em cena Melquisedeque, uma figura enigmática que aparece uma única vez no livro de Gênesis, abençoando Abraão e recebendo deste o dízimo. O nome de Melquisedeque já é muito emblemático. Sedeque vem de Sedacá, que significa justiça. Assim, o nome de Melquisedeque significa rei da justiça. E se diz que ele é rei de Salém, que tem a mesma raiz de Shalom, que significa paz. Sendo assim, Melquisedeque é rei da paz e da justiça. Jesus, segundo a carta aos Hebreus, é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, segundo a ordem do rei da justiça e da paz. Interessante ainda ressaltar que nosso autor destaca que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Isso quer dizer que o sacerdócio de Cristo, além de perene, é totalmente novo, é inédito. E a grandeza de Melquisedeque é tanta que até o patriarca Abraão lhe pagou o dízimo. Com todas essas credenciais, Melquisedeque é o modelo ideal de ancestral para o sacerdócio de Cristo, que assim alicerça sua condição não em virtude de uma descendência carnal, mas por ser filho de Deus, justificando ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olhando a vida prática de Jesus, deduzimos realmente que seu sacerdócio não tinha paralelo com os demais sacerdotes que vinham da tribo de Levi. O sacerdócio de Jesus se identifica com a diaconia, isto é, com o serviço aos irmãos e irmãs. É um sacerdócio identificado com a situação real de seu povo, igual em tudo, exceto no pecado. Um sacerdote que chora com quem chora, ri com quem ri, se alegra com a evidência do cumprimento da vontade do Pai e se irrita quando esta vontade é contrariada. Verdadeiramente um pastor com cheiro de ovelhas. Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca.
Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui do meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Temos hoje mais um relato de cura realizada por Jesus que deveria ser motivo de alegria, pois é um sinal de que a vida é mais forte do que a morte. Porém, os observantes da lei não conseguem ver a presença santificadora de Deus nesse gesto. Tão obcecados estão pelo cumprimento de uma regra mal interpretada. Jesus cura num dia de sábado, dia prescrito por lei para o descanso e não para o trabalho. Ora, tal lei, quando surgiu, tinha na sua raiz o bom propósito de levar o povo a observar uma pausa semanal na dura lida do dia a dia. Imaginemos um escravo que pudesse descansar um dia para restaurar suas forças. E nesse dia deveria se voltar ao Senhor para agradecer pelo dom da vida. Daí o título de Dies Domino, isto é, Dia do Senhor. Ótimo! A lei é boa, tem fundamento bíblico, pois o relato da criação diz que Deus criou tudo o que há em 6 dias e no 7º descansou. Ora, se até Deus respeitou o dia de descanso, muito mais nós, suas criaturas, deveríamos fazê-lo. Acontece que quando se faz uma leitura fundamentalista das prescrições legais, tirando como conclusão que até o bem se deve evitar nesse dia, já resvalamos no fanatismo religioso. O fanático está impedido de interpretar com clareza a realidade em que está metido. Vê tudo pela ótica de sua ideologia construída a partir de uma mentalidade moral e religiosa rígidas. Impressionante a barreira ao relacionamento que o fanatismo cria nas pessoas. Impede o diálogo e a convivência amorosa tão querida por nosso Senhor. Pior mesmo é que o fanatismo leva a desejar até a morte do outro. Transforma adversário em inimigo e lhe decreta a morte. Os fariseus e os partidários de Herodes, frente à atitude livre de Jesus de curar o homem de mão seca, imediatamente tramaram a maneira como haveriam de matá-lo. Jesus faz o bem, os fanáticos planejam o mal. Jesus resgata a cidadania do pobre homem que tinha a mão seca. Os fanáticos queriam manter o homem segregado do convívio social. Jesus reintegra o homem no grupo dos adoradores a Deus, pois curado podia participar do templo. Os fanáticos lhe fecham a porta do templo e decretam sua condenação. Jesus acolhe, ama e abre as portas da salvação. Os fanáticos rejeitam, odeiam e condenam os enfermos e pobres a viverem no ostracismo. Por onde passava, Jesus fazia o bem. Um beijo no seu coração.